a gente tentar aqui entender qual é a iluminação do Espírito de Deus para nós nessa noite, para esse texto. Amados, quando você faz o curso de teologia, seja uma faculdade ou seja um seminário, não dá para você dominar todos os assuntos. É loucura você achar que será capaz de você dominar tudo. Você no máximo vai passear, vai conhecer, mas dominar é um exagero. Os conteúdos são muito densos, as linhas de pensamento sobre, às vezes, o mesmo texto, ou a mesma doutrina, ou ponto doutrinário, melhor dizendo, são diversas, e aí dificulta você de ter a capacidade ou habilidade de dominar tudo. Por exemplo, eu não tenho constrangimento nenhum de falar a vocês que constantemente sou convidado para dar palestras sobre Apocalipse e eu não aceito. Não aceito porque o que sei é muito raso. Eu tenho um amigo que estuda só o livro de Apocalipse há 30 anos. Então, se ele estuda há 30 anos, ele estuda a minha idade só no livro de Apocalipse. Seria ridículo eu usurpar o lugar dele, sendo que tem alguém que fale melhor do que eu. Então, não tem como você conhecer as coisas por completo e, naturalmente, você tem que ser humilde e reconhecer que você não dominará tudo. Então, quando eu entrei no seminário, o que eu tinha em mente? Entender os textos sagrados, mais nada. Na época, você não tinha tanta possibilidade de jovens pregando, e eu só queria conhecer a minha fé, e na Assembleia de Deus, a teologia ainda era vista com maus olhos. Então, quando eu comecei a conhecer um pouquinho da área da hermenêutica, eu comecei a ficar mais eufórico não seria a palavra, mas mais desejoso de ler os textos sagrados, de examinar os textos sagrados e entender aquilo que eu creio. E no Antigo Testamento, não livros, mas profetas, dois sempre me encantaram, que foram Isaías e o profeta Ezequiel. E por estar muito fascinado por esses dois profetas, dediquei-me boa parte aí dos meus estudos a esses dois livros aí. Só que o de Ezequiel acabou me gerando um paradoxo, ou seja, são duas coisas distintas que acabam se tocando. Por que paradoxal? Porque não é um livro fácil de ser entendido, é um livro completamente complexo, porque a forma que Deus usa Ezequiel é uma forma complexa, é rica em alegorias, figuras, símbolos, e você precisa ter um pouco de sensibilidade, levar em tese aí o contexto todo, para que você possa assimilar que se as profecias ali são para aquele momento, são para um tempo vindouro, o que Deus está querendo falar por meio daqueles símbolos, e assim sucessivamente. E mesmo sendo um texto de difícil interpretação, a igreja utiliza os capítulos ou livros do profeta, profecias do profeta Ezequiel, para títulos de congresso, festividades, simpósios, louvores, canções, etc., e fica um pouco confuso, não é fácil de ser entendido, mas também é bastante usado. Inclusive esse texto que nós lemos. Esse texto de Ezequiel 47, talvez para nós protestantes, não falarei pela cristandade inteira, seja um dos textos mais batidos, ao ponto de eu citar o capítulo, a epígrafe do texto ser suscitada na sua cabeça. Então, quando eu falei, abre a sua Bíblia em Ezequiel 47, naturalmente as pessoas disseram, olha, ele vai falar aí, ou vai meditar sobre o rio que flui do templo, o rio purificador, ou algo do gênero. Só que, eu não digo com prepotência nenhuma, eu digo só a título de conhecimento ou refrescar a memória de vocês. O capítulo 47 de Ezequiel não é um capítulo isolado, ou seja, a visão não começa no capítulo 47, ela tem o seu início no capítulo 40. E nós chamamos esse trecho profético de sessão profética, que tem seu início no capítulo 40 e o capítulo 47 está inserido. E era tido, ou ainda é para alguns, como uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas da Bíblia Sagrada. Por qual motivo, Carlos? Olha, já começa pelo que Ezequiel está vendo. Ele está vendo um templo. Só que esse templo que Ezequiel está vendo é um templo distinto dos demais que passaram pela história do judaísmo, dos judeus. Por exemplo, ele é diferente do tabernáculo de Moisés, Êxodo 25, dos tabernáculos de Davi, do tabernáculo de Salomão, do tabernáculo de Zorobabel, do tabernáculo de Herodes. Não é igual. A forma que funciona, as medidas, quem entra pelo norte sai pelo sul, abre uma porta, outras portas se abrem, um cerco de bronze com instrumentos de aferir medidas nas mãos, é um texto não fácil de ser entendido, porque além de ser um templo distinto, é uma visão isolada. Então, por ser uma visão isolada, só Ezequiel está vendo isso aqui, nenhum outro profeta viu. Então, se você tentar ver alguém que viu que Ezequiel está vindo
Nessa sessão profética, ninguém viu, ok? Só Ezequiel estava nesse templo, e esse isolamento também dificulta a interpretação do texto. Só que como nós estamos num congresso e não num simpósio bíblico, o pastor não me convidou aqui para nós analisarmos versículo após versículo, linhas de interpretação e etc e tal. Eu quero utilizar esse texto sem levar em conta essas coisas específicas, só extraindo lições do que esse rio está operando. Se vocês querem ouvir a mensagem, digam amém. Amém. Então, para nós chegarmos onde Deus quer, onde Deus me iluminou para chegar, eu preciso levar algumas informações em consideração. Espero não cansá-los. 10 minutinhos será suficiente. Primeiro, nós temos que levar em conta que Ezequiel tem um hábito de datar as suas visões. Por exemplo, Ezequiel 1, versículo de número 1, e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu junto aos cativos, à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Esse 30º ano não é o tempo de estadia de cativeiro. Esse 30º ano é a idade de Ezequiel, ok? Essa interpretação é quase que majoritária. Todos quase que concordam que o que Ezequiel está falando desta data, do capítulo 1, versículo 1, é a sua idade. Já na sessão profética que nós lemos, no capítulo 40, versículo 1, ele dá uma outra data. E aconteceu que no 25º ano do nosso exílio, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. 25º ano. Os irmãos se lembram lá quando Deus inspira Jeremias a escrever uma carta aos cativos da Babilônia? Nessa carta que Deus inspira Jeremias a escrever, existem advertências, consolos, promessas e etc. Dentro dessa composição, Deus dá uma alerta. Diga a Jeremias a esse povo que o cativeiro será de 70 anos. Ora, se será de 70, o meado é 35. Então essa visão que Ezequiel está tendo está praticamente no meado do cativeiro babilônico, a qual eu considero é uma concepção subjetiva. Você pode ficar à vontade de discordar porque não é ponto doutrinário. Então não estou mexendo com o pilar da fé. Você pode discordar. Na minha opinião, na Bíblia Sagrada é o cativeiro mais perigoso. Ah, cara, você está maluco, porque você quer comparar Babilônia com o Egito. Egito é mais de 400, com 230 de opressão direta. E você quer comparar mais de 200 anos com 70 pelo método de oprimir. A forma que o Egito oprime se difere da forma da Babilônia. Em que método? Vamos lá. Quando você lê Êxodo capítulo 1, você verá que a informação diz o seguinte: e levantou-se sobre o Egito um faraó, que não conhecia José, nem seu Deus. A interpretação ali pode ser traduzida por e levantou-se contra o Egito. A história do Egito, ela começa um pouco estranha, com caçadores-coletores, que acampam em volta do rio Nilo, a fim de saírem do deserto e se alimentarem. O Nilo, diferente do que estamos acostumados no Brasil, com 4 estações, só tem 3 estações. E dentre essas 3 estações, nós temos a cheia do Nilo, que alguns dizem que em determinado momento chegou a subir mais de 8 metros. Quando o Nilo sobe, os bois selvagens e alimentos são carregados pelo Nilo e o povo começa a acampar e se alimentar. Por isso que a palavra Egito, no hebraico, vem da palavra Mitzraim, que significa duplo país. Então o Egito era dividido em 3 partes: Egito alto, virado para o sul, médio e baixo, virado para o norte. É oposto, alto e baixo. O baixo é o alto no sul, na verdade o sul é o alto e o norte é o baixo, pelo fluir do rio Nilo. Então ele começa fluindo no sul, é o Egito alto, e acaba desaguando no norte, que é a parte baixa do Egito. E quando o Egito se torna um império, você tem momentos chamados de momentos de intermediários. E no segundo período intermediário, nós temos a invasão do delta do Nilo por um povo chamado de Ixo, que os egípcios chamam de asiáticos. Eles tomam parte do Nilo e é nesse período que José chega com a sua família. Então José chega no governo Ixo e não no Império Egípcio. Há uma guerra interna, provavelmente gerada por Amose. Amose, faraó, expulsa os Ixos, toma conta do Egito total, e quando o Egito volta ao poder, fundando finalmente a história do Império Egípcio, eles olham e não conseguem entender o que um povo está fazendo lá, que é diferente deles. E alguém sugere: olha, você precisa tomar uma medida, porque esse povo está crescendo e é amigo dos Ixos, os asiáticos. Se o Senhor não fizer com que eles venham fraquejar, pelo seu número e pela sua força, se os Ixos tentarem voltar, eles vão se aparentar com os Ixos e nós vamos perder o delta do Nilo de novo, ou boa parte do Egito. O Senhor precisa tomar uma medida. Aí você entende por que Faraó tomou uma medida. Então ele disse assim: eu preciso enfraquecer para eu não perder o domínio, porque o povo que está aqui me assusta
a perderem meu domínio. Então, algumas medidas são tomadas, dentre duas eu destaco. Primeiro, entre elas eu destaco duas. Primeiro, Faraó oprime. Só que esta opressão, existe um versículo que diz: e os hebreus serviam a Faraó em toda a tirania do Egito. Para os judeus, para uma fonte judaica, uma dessas formas de servir a tirania era uma inversão trabalhista, só para humilhar. Então, na cabeça de Faraó, a humilhação seria capaz de conter o crescimento. Você conhece o texto. Faraó humilha, oprime, e quanto mais ele humilha e oprime, mais o povo de Deus cresce e fortalece. Quando ele percebe que o povo está crescendo e fortalecendo, mesmo debaixo de opressão e humilhação, ele toma a segunda medida mais drástica, que é um genocídio. Então ele pega as crianças só do sexo masculino e manda que sejam jogadas no Nilo. O Nilo é a vida do Egito. Sem Nilo, sem Egito. Vou repetir isto: o Nilo é a vida do Egito. Todo o sustento, estrutura e riqueza do Egito depende do Nilo. Sem Nilo, o Egito não consegue viver, porque o deserto é muito fechado. É muito difícil de suportar o deserto sem o Nilo. Qual é o pensamento de Faraó? Depois que eles crescem, é difícil você fazer eles voltarem ou pararem de crescer, estancar o crescimento. Então não vamos agredir quem está maduro, vamos agredir quem está nascendo agora. Vamos pegar ainda quem não amadureceu e vamos jogar na vida do Egito e permitir com que a vida do Egito sufoque aqueles que ainda não são maduros. Quando eles começam a jogar as crianças no rio Nilo, Joquebede e Miriam têm uma ideia, e a ideia é: vamos betumar um cesto, colocar Moisés no cesto e colocar na margem do rio. Pronto, está explicado porque o Egito tipifica tanto o mundo e o mundo parece muito com o Egito. É a mesma tática. Qual é a tática? Depois que o cristão cresce e amadurece, e quando eu digo crescer e amadurecer, eu não digo de idade, eu digo de vida. Depois que cresceu e amadureceu, é difícil a zombaria, a humilhação fazer com que ele retroceda. Então a segunda medida é a mais comum. Qual é? Pega enquanto ainda é menino, não na idade, mas na fé, e deixa que a vida do Egito sozinha sufoque o hebreu que há dentro nele. Mas Deus, ou Joquebede, betuma o cesto e coloca na margem, porque depois que o pastor implementar a bênção apostólica, vocês não entram no Nilo, mas vivem na margem. Acabou o culto, você verá o fluxo do mundo passando pertinho de você. E a tendência é, se você não tomar cuidado, o fluxo do Egito vai te carregar para sufocar, afogar o hebreu que há dentro de você. Mas assim como o Egito tem a sua tática, Deus é general de batalha por excelência e também tem a dele. E qual é a dele? Betuma o cesto e não deixa o fluxo do Nilo levar. Mas se o fluxo do Nilo tentar levar e sufocar, o hebreu que está dentro sempre estará guardado. Essa é a ideia. Só que tem um texto ali que me marca muito, eu não me lembro o capítulo, se é o capítulo 10, se não me engano, não quero cometer aqui nenhuma ilação, que diz: e nenhuma unha ficará no Egito. Opressão, humilhação, zombaria, castigo, perseguição, e Deus diz: sou eu que estou garantindo. Quando eu abrir a porta do Egito, nem cutícula vai ficar aí. E quando o povo sai 70 nações junto com os hebreus, com riquezas, com posses, com gado, para o deserto. Mais de 200 anos de opressão e não é eficaz, porque o Egito trabalha assim: se eu apertar fora, eu sufoco dentro. Mas por mais que o Egito oprima do lado de fora, o cristão que está do lado de dentro está guardado no betume do Espírito Santo para a glória do seu santo nome. E a Babilônia? É o oposto. A Babilônia trabalha num sentido mais de colonização. Como que funciona? Eles levam a classe alta de Judá para lá e os sacerdotes, ao ponto que a escavação arqueológica afirma que o maior banco da Babilônia pertencia a uma família que lá estava cativa. Eu não preciso nem falar de arqueologia, é só ler o texto de Jeremias. Na mesma carta ele diz: Deus fala com os cativos: orem pela paz da Babilônia, porque Babilônia vos será por pátria. Não tem como fugir, é 70 anos vivendo aqui, então aqui será a vossa pátria. Se tiver paz aqui, haverá paz para vocês. Construam casas e etc. Mas quando o tempo cumprir, saia da Babilônia, porque o meu projeto com vocês é lá em Jerusalém. O que Deus está dizendo para os hebreus? Eu permito vocês viverem na Babilônia, passarem anos da Babilônia, e Babilônia ser quase pátria de vocês, mas quando eu mandar vocês saírem da Babilônia,
não se apeguem ao que vocês construíram lá. E é exatamente o que acontece. Quando Ciro toma a Babilônia e diz: as profecias do Deus de vocês favoreceram a minha conquista, vocês estão livres, mas eu não obrigo ninguém a sair. Quem quiser voltar para Jerusalém, volte. Quem quiser ficar, fique. No Egito saiu todo mundo, e na Babilônia, Carlos, aproximadamente 50 mil. E o restante não quiseram sair. E por que não quiseram sair? 70 anos investindo na Babilônia, vai abrir mão do certo para viver um recomeço do nada. As pessoas disseram: não dá para sair. É 20 anos de pagode, não dá para abrir mão assim. É 15 anos de maconha, não dá para abrir mão assim. É 15 anos de funk, pangadão, não dá para abrir mão assim. É 10 anos segurando o fuzil, você acha que eu vou abrir mão assim? É 10 anos no pecado, não dá para abrir mão assim, para começar do zero lá. Alguns disseram: o projeto da Babilônia é tão gostoso que não dá para abrir mão para começar do zero em Jerusalém. Mas alguns disseram: é melhor estar no zero com Deus do que estar cheio com o diabo. Eu vou voltar para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, Deus levanta um profeta dizendo: fique tranquilo, minha é a prata, meu é o ouro, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eu preciso abrir um parênteses aqui para nós continuarmos a construção, mas eu preciso dizer algo para você. Vamos ver, juventude, quem é o palhaço e o otário quando a trombeta tocar. Vamos ver quem é o trouxa quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem primeiro. Vamos ver quem é o palhaço que abriu mão da Babilônia para começar do zero aqui. E outra vez vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Quem ficou com a Babilônia as suas delícias, morrerá com a Babilônia as suas delícias. Mas quem abriu mão da Babilônia para estar na DECEP, voará com asas de céu. Quem está recebendo esta palavra, por favor, coloque a mão no ombro do jovem que está ao seu lado, por favor, no ombro. Eu quero que você perturbe, chacoalhe essa pessoa e diga para ele: valeu a pena largar a mão da cachaça, valeu a pena largar a mão do pagode, valeu a pena sair da boca de fumo, valeu a pena viver em santidade. Só quem verá a glória da última casa faz o barulho que o diabo não gosta de escutar, os que abriram mão. Só que Babilônia, irmão, se não botar o pé no freio aqui, o povo vai morrer. Que maravilha! Maravilhoso! Não é maravilhoso? E, se fosse alguns amigos vão falar assim: você bota muito pé no freio. É porque eu não acredito em pregador de fogo, porque ninguém é de fogo. Porque quem joga fogo é Deus. Ou é teatro, ou é manipulação, ou é fingimento para te alegrar. Mas como eu não sou bozo e eu não vim te fazer sorrir, é bom quando prega para uma igreja saudável que glorifica, porque alguém está entendendo o que eu estou? Diga glória a Deus pela DECEP. Que igreja maravilhosa. Mas vamos lá, senão vocês vão cansar da minha cara. Difícil, que eu sou um gato. Eu sei que... Ué, gente, invejosos, recalcados. Brincadeira, tá? É brincadeira. Não é que eu sou feio, eu sou rústico. Você que não entende de... Escute, tá? Brincadeira, vamos lá. Dá uma segurada. Brincadeira, Babilônia é uma vara na mão de Deus. Irmão, vara é um instrumento de correção de conduta de ovelha. Por mais que o pastor ame a ovelha, a ovelha é um animal que você conhece, você não pode apacentar sozinho, sim ou não? Porque ela só ouve a voz de um, e se esse pastor morre, ela nunca mais escuta a voz de ninguém. Então a ovelha, ela não tem visão periférica de direção, então ela vai para onde tem pasto, então ela não tem visão de motorista. Só que tem ovelha que o pastor diz assim, não vai para esse pasto que tem veneno no prato. Só que a ovelha encantada pelo pasto vai. Então o pastor faz o quê? Ele pega a ovelha mesmo amando e fratura a pata da ovelha. Vocês nunca viram isso? Ele quebra mesmo. Por isso que diz ali a parábola de Lucas capítulo número 15, que ele coloca a ovelha nos ombros, porque ela não aguenta mais andar. Então ele quebra a pata para ela sentir dor, porque a ovelha teimosa...
Okay? Então, nessa assim, Babilônia é um instrumento na minha mão. E eu vou consertar esse povo com esta vara. Só que esse povo está perdendo equilíbrio. Menos de 70, irmão, vou mais devagar só para ficar aqui que está muito gostoso. Menos de 70, o povo já está perdendo equilíbrio. O salmista diz assim: e quando nós estamos sentados à margem do rio da Babilônia, as nossas harpas foram penduradas no salgueiro. Os irmãos já viram salgueiro, como é que é a árvore salgueiro? É assustadora, tá? É feia demais. É uma árvore, por isso chamada salgueiro chorão, porque as suas folhagens estão para baixo. É uma árvore muito alta e parece que ela está chorando mesmo. É tenebrosa a árvore, não é bonita não. E a harpa é alegria. Então ele está dizendo assim, ó, na Babilônia a nossa harpa virou tristeza, e as nações vizinhas diziam para nós: cante depois um cântico do Sião para que nós alegramos, e por aí vai. Não só esse salmo, por exemplo, o capítulo 37 de Ezequiel, versículo de número 11, diz o seguinte: que aqueles ossos representam a esperança e o povo hebreu, e a palavra sequíssimo é um superlativo, então não é seco, sequíssimo é um superlativo, então ele está colocando a intensidade da falta de esperança para lá de perdida. Então o povo menos de 70 está perdendo equilíbrio. Por que perdendo equilíbrio? Porque o Egito tira e oprime, e a Babilônia deixa crescer. Claro que tem opressão. Uma dessas opressões que a Babilônia faz é gerar eunuco. Eu estou num culto público, congresso de jovem, jamais explicaria como se faz um eunuco, não cometeria essa gafe jamais, viraria um meme e viraria um escândalo. Se você quiser, mas boa parte casavam-se, tinham comércio, prosperavam, cresciam, tinham uma certa liberdade na Babilônia. Então o mundo atual parece mais com a Babilônia do que o Egito, porque ele finge deixar você à vontade, mas faz você perder o equilíbrio com aquilo que ele te oferta. Então a Babilônia não quer mais te agredir, só quer que você dê uma curvada para a estátua. A Babilônia não quer mais te matar, a Babilônia só quer que você perde o equilíbrio. Então Ezequiel está assistindo o povo perdendo o equilíbrio com a pressão da Babilônia. Aí Deus mostra um templo, para nós ganharmos tempo, do lado fora do templo, um rio que está fluindo do lado meridional do templo, da banda sul do altar. Então o altar e o templo eram uma bica, uma nascente. E conforme o rio vai fluindo, o ser de bronze do capítulo 40 se apresenta com um cordel de medir e tira medidas exatas, 4 vezes, 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados. Sistema métrico, 500 metros. 500, 500, 500 e 500 metros. Quando o ser vai puxando, pastor Eliseu, 500, 500, 500, 500, Ezequiel não fica assistindo. Ezequiel não vê o ser passear. Ezequiel parece entender isso como um convite. E Ezequiel vai caminhando junto a essas medidas, não do lado de fora. Ele não quer ver o rio, ele quer entrar nesse rio que está saindo do templo. Então Ezequiel entra no rio e o ser tira 1000 côvados. Ezequiel anda 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000, mais 1000. Ele diz assim: não dá para andar, é só se puder entrar de cabeça. A primeira lição que eu quero te trazer é a seguinte: é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel: só tem um jeito da juventude da DECEP vencer a pressão da Babilônia e não perder o equilíbrio. Qual é o jeito? Não assistindo o culto, porque culto não se assiste. Aqui não é um teatro, aqui você não veio assistir, aqui você veio prestar culto. Então desde as 19, você não está vendo, mas há um rio que está fluindo aqui do altar, dos louvores da oração. E qual é o desejo de Deus? Que esses dias de congresso, até amanhã, você não permita que este rio passe pela tua direita, pela tua esquerda ou pelo teu lado, mas que tudo que está saindo deste altar no congresso te envolva da planta dos pés até o alto da sua cabeça, para a glória de Deus Pai. Então Deus diz: vem Ezequiel, quer vencer a Babilônia, deixa que o que sai do altar envolva os seus artelhos. Quer vencer a Babilônia, permita que o que está fluindo do templo lave os seus artelhos. Ora, não sou da área da saúde, eu sou só um curioso. Se tiver alguém aqui que é fisioterapeuta, enfermeiro, alguém que conhece de anatomia, pode me corrigir se eu estiver errado. Os pés, os artelhos, fazem parte dos pés, que é o aparelho locomotor do corpo. Para mim,
existem 2 pontos importantes nos pés. Para mim, sua estrutura e os seus dedos. Por quê? Porque na lei da física, será que você ainda quer ouvir? Quem quer ouvir, diga amém, por favor. Aquilo que está em cima sofre menos pressão do que aquilo que está embaixo. Então, estamos aqui com o ventilador. Se eu aproximar a minha Bíblia demais do ventilador, esse vento do ventilador chama vento relativo. Então, o vento relativo desloca o ponto de pressão e a folha começa a ficar dinâmica. Então, porque ela perdeu a pressão sobre ela. Agora, se eu colocar essa folha e colocar mais peso sobre ela, ela fica inércia, ela fica paralisada. Eu tenho 1,73 m de altura e peso exatamente 80 quilos e calço 40. Então, a estrutura do meu pé é muito pequena para 80 quilos e 1,73 m. Eu estou há um bom tempo aqui em pé, pregando a palavra de Deus para vocês, e o meu pé não está em inércia. Ele levanta o peso corporal com muita facilidade. Então a estrutura do meu pé, quando eu estou fazendo isso, está conversando com o corpo. E o que ela está dizendo com o corpo? Ei, corpo, independente da pressão que haja sobre nós, nós não ficaremos paralisados. Só que o pé serve para se deslocar, e quando você se desloca, os dedos dão equilíbrio corporal. Então a estrutura suporta a pressão e os dedos dão equilíbrio. A estrutura suporta a pressão e os dedos dão equilíbrio. Se você subir, o dedo te equilibra. Se você descer, o dedo te equilibra. E se você perder dedo, você sofrerá um desequilíbrio corporal. Então os dedos com os pés conversam com o corpo, e nessa conversa eles estão dizendo: ei, corpo, independente da pressão que haja sobre nós, nós continuaremos caminhando debaixo de pressão, sem perder o equilíbrio. Ora, está resolvido o nosso problema. Eu estou pregando aqui para um bando de esquisitos. Por que esquisitos? Vocês são, aqui para Piabetá, pontos de interrogações com 2 pernas, que estão andando em Piabetá. Porque disse Paulo, o homem natural não entende as coisas do homem espiritual. O carnal entende, só não tem vergonha na cara. Já o natural não entende. E é por isso que quando dá 7 horas, quem não serve a Deus acha esquisito. Esquisito o quê? Porque ele conhece a sua vida e sabe que você teria motivos de estar desequilibrado, chorando, depressivo, angustiado, enfiado em casa. Tem gente aqui que está bem, mas tem gente aqui que está desempregado. A pandemia levou tudo, inclusive saúde e parentes. Tem pessoas que não sabem como vão pagar a parcela do carro, ou como vão pagar a conta amanhã, não tem condição mais de fazer a despesa grande, está preocupado com a alimentação e educação dos filhos, mas quando deu 19 horas, em vez de perder o equilíbrio, colocou a Bíblia debaixo do braço e equilibrado caminhou para a DECEP. Qual é o teu segredo? O salmista explica. Qual é a explicação do salmista, Carlos? Essa aqui, ó. O Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes transportem-se para o meio dos mares, ainda que a água fique turva, ainda que a terra se mova e o monte se abale pela braveza dos mares. Boas pessoas entenderam. E não é que as outras não entenderam, é que eu que estou pregando mal porque a igreja não é idiota. Então eu preciso explicar melhor, eu preciso ser mais claro, porque pregar é fixar bem. Olha o que ele está dizendo, presta atenção. O Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que o pão de açúcar, que não tem pernas, crie 2 e sai andando para Copacabana, ainda que a água clara fique escura como as trevas, ainda que a terra estática, dinâmica apenas pelo nascer e pôr do sol, sofra uma rotação fora disto, ainda que o monte inabalável trepide. Ainda não fui claro, então vamos lá. O Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que monte crie perna, a água fique escura, a terra saia andando e monte se abale. Está dizendo o seguinte: ainda que eu olhe para Piabetá e não entenda a loucura que está acontecendo, porque monte está andando, a água está escura, a terra está movendo e monte está abalando. Então ele está dizendo, ainda que eu olhe para a minha vida e não saiba o porquê que tanta coisa esquisita está acontecendo, ainda que eu não tenha uma resposta para dar, por que está tudo de ponta cabeça e virada do avesso, ele diz: Sela, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Levante as 2 mãos o mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Não baixe porque que venha o Réveillon, que venha o Carnaval,
que venham os convites, que venham as pressões, que venham a Babilônia tentar desequilibrar a juventude, as irmãs e os membros da DCEP, não será possível, porque o que está fluindo do altar está lavando os seus artelhos, e Deus manda eu lhe dizer: nem a pandemia, nem a falta de saúde, nem a falta de dinheiro, nem as tristezas da vida farão você perder o equilíbrio e morrer afogado na Babilônia. Só quem tem os pés lavados em Deus, um minuto de glória se você ainda está equilibrado nele. Eu espero você. Meu Deus, aqui do meu lado direito tem alguém equilibrado. Aqui no meio da igreja tem alguém equilibrado. Só consegue adorar a Deus quem tem equilíbrio nele. Deixa eu ver quem trouxe. Eu espero você adorar. Tem glória a Deus aí, 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 tem glória a Deus aí. O diabo pensou que você ia entrar desequilibrado. Ele pensou que ia colocar maconha na tua boca de novo, o fuzil na tua mão de novo. Mas olha a Bíblia nessa noite de domingo na tua mão, e o glória a Deus soando. Ah, você não está recebendo? Só quem está equilibrado em Deus, dá um pulo nessa cadeira, uma razão de glória, faz alguma coisa. Vem mais 500, vem mais 500, mais 500 para quê? Porque aqui na DCEP funciona assim, aqui não tem limite para a profundidade. Quanto mais você se envolve com o que sai do altar, mais o que sai do altar vai mudando de nível na sua vida. Quanto mais você se envolve com o que sai do altar, mais o que sai do altar vai tomando a sua vida. Então Deus disse: lavou artelhos, deixa o que sai do altar lavar os seus joelhos. O que tem no joelho, Carlos? O joelho é uma das articulações complexas do corpo humano, uma das mais complexas do corpo humano, firmada entre duas articulações principais, femorotibial e patelar, que dão caráter de rotação, flexão e extensão corporal. Olhe para mim. Quem está me ouvindo, diga a mim, por favor. Não vai dar para eu... Tá. Quando eu agacho, ok? O joelho é que me permite isto. E quando eu estendo o corpo, é o joelho que me permite isto. Então o joelho me dá a capacidade de aproximar da terra, distanciar da terra. Só que a cabeça, ela tem um encéfalo. E o encéfalo nós temos aqui o sistema nervoso central e periférico. Toda a ação motora do corpo humano é pelo sistema periférico. Então, quando a cabeça está muito perto da terra, naturalmente as suas decisões são perto dela. Então, sem o que sai do altar, quando você andava em Piabetá, para todo mundo você andava assim. Mas no mundo espiritual, sem o que sai do altar, você andava assim, com a cabeça muito próximo da terra. Então você era escravo do que a terra te dizia. A terra dizia: não tem jeito, você dizia: não vai dar certo. A terra dizia: não tem emprego, você dizia: eu não vou conseguir pagar as contas. A terra dizia: sua família não tem condição de pagar a faculdade, você dizia: então vou fazer qualquer outra coisa, mas os meus sonhos estão frustrados. Mas quando você entrou aqui na DCEP, aquilo que estava saindo do altar foi batendo no teu joelho, foi batendo no teu joelho, foi batendo no teu joelho, e não te arrancou da terra, se ainda está na terra, só que a cabeça está distante dela. Vou repetir isto: ainda estamos na terra, só que a cabeça não está mais próxima dela. Então estamos com os pés no chão, mas sempre com a cabeça erguida. Pés no chão, mas sempre com a cabeça erguida. Por isso você é semelhante ao Monte Hermon. O que o Monte Hermon tem? A base dele está no deserto, mas a cabeça dele está gelada. Pé no deserto, cabeça gelada. Pé no deserto, cabeça gelada. Além de distanciar do chão, o joelho permite a conversação entre dois ossos maiores do corpo humano. O maior osso do corpo humano é o fêmur, localizado em cima, e o segundo maior é a tíbia, localizada embaixo. Então o menor está embaixo, o grandão está em cima. Menor embaixo, grande em cima. Menor embaixo, grande em cima. Para o menor embaixo tocar no grande em cima, precisa de um ponto de encontro, que é o joelho, que tem um osso chamado de patela ou rótula, que tem formato de triângulo. Então o que faz o pequeno chegar no grande não é um mérito, não é minha força, mas é o triângulo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é que liga o menor ao grande.
Além disto, o joelho suporta cerca de 5 vezes da carga corporal. Então, quando eu salto, o peso do meu corpo, o impacto é frenado nos joelhos. Então, você pode ver, atleta reclama constantemente de dor nos tornozelos ou de dor no joelho. E a tíbia? A tíbia parece estar aliviada. Eu nunca vi atleta reclamar de dor na tíbia, a não ser o Anderson Silva, que tomou uma pancada localizada. Tirando isto, é o joelho que sofre impacto. Então, quando você salta, o joelho olha para a tíbia e diz assim, ó, fica tranquilo, que eu vou segurar o peso para você. Fica tranquilo, que eu vou segurar o peso para você. É por isso, irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu sou assembleano, sou neto de pastor, sou filho de missionária do manto, mas eu não sei rodar. Eu queria aprender, mas eu não sei, o anjo do manto não me pega. Eu acho bonito, quando levanta aqui, né, o terno, eu queria de verdade, não estou tirando sarro. Se eu soubesse rodar, eu rodava todo o culto, irmão. Eu sei de onde Deus me arrancou, mas eu não sei dar marcha, então eu assisto. Mas é muito pobre você chegar aqui desde as 19 e não adorar, porque já era para você ter quebrado há muito tempo. Opa! A luta começou em 2015. E desde lá para cá, todo ano você fala, eu vou parar, não canto mais, não vou mais, eu vou desistir, não estou suportando. Aí quando você entra aqui, a água bate no joelho, em vez de você quebrar, você continua fortalecido para a glória de Deus, porque o joelho suporta a carga que você não suportaria. Deixa eu lhe dar um recado, olha, é um conselho, tá bem? É um conselho. Por favor, não discuta na internet. É muito baixo, é muito pobre. Não dá para discutir com quem não ora, irmãos. Como é que eu vou discutir com quem não dobra o joelho? Não entende de joelho, vai entender de promessa. Não dá para discutir com pessoas que não entendem o agir de Deus. É perda de tempo, é enxugar gelo. Faz que nem Neemias. Olha, estão chamando você lá embaixo. Diga para eles que quem tem comunhão com a Trindade não quebra para a glória do... Era para você ter dado glória do não quebra. Mas você ainda tomou assim em sinal de receber. Ó, em sinal de receber, continua com a cabeça longe da terra, porque Deus te trouxe aqui para lhe dizer, nem fofoca, nem contenda, nem porfia, nem calúnia serão capazes de te quebrar no meio, porque quem tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não quebra para a glória do nome. Vale um grito de glória a Deus por isso, ou não vale um grito de glória a Deus? Então a gente sabe quem tem o joelho lavado pelo glória que ele dá. Ah, cara, você está maluco? Eu vou repetir, hein? Você sabe quem tem joelho lavado pelo glória a Deus que dá. Por que pelo glória a Deus que dá? Ó, eu vou te dar a senha, hein? É assim que funciona. Jesus disse assim, ó, um homem semeou só trigo bom, só semente boa, mas veio o inimigo e semeou joio, e o joio cresceu com o trigo. Os trabalhadores falaram assim para o dono da seara, eu estou vendo o trigo, posso arrancar? Aí o dono da seara disse, não, deixa crescer junto, não tem problema crescer. Ah, mas o joio está cantando, pode cantar. Ah, mas eu vi o joio louvando, deixa louvar. Isso não vai fazer nada? Vou, no dia da colheita, eu vou pegar o trigo e vou colher e vou queimar o joio no fogo. Então o trigo é o crente bom, o joio é o... Você não quer ouvir isso aqui não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. É muito difícil você perceber a diferença do joio para o trigo, porque eles são parecidíssimos. Muito igual. Só que é bom você notar olhando para a cabeça deles. Tem muita diferença, vou falar só uma. Olha para a cabeça, por quê? Porque para o trigo e o joio crescer, pastor, eles precisam do sol. Sem o sol, eles não crescem. Só que o joio cresce rígido. Ele não curva a cabeça.
porque eu sou o cara, Acaba o culto, não pega nem na mão dos irmãos. Cabeça rígida. E o trigo? Ele vai crescendo, Mateus. Conforme ele vai crescendo, a cabeça do trigo vai curvando. E ele é flexível. Só que o legal do trigo é que quanto mais ele cresce, mais a cabeça curva, porque ele vai morrendo. Então o trigo vai morrendo na raiz. Então ele vai secando e vai curvando a cabeça. Quanto mais ele morre na terra, mais a cabeça curva. Quanto mais ele morre na terra, mais a cabeça... Então o trigo está dizendo assim, para o agricultor: eu estou crescendo porque eu fui plantado, eu estou em Piabetá, eu preciso calçar, eu preciso vestir, eu preciso pagar conta, preciso crescer. Mas eu não cresço porque eu sou bom, eu não cresço porque eu sou o poderoso, eu cresço porque o sol da justiça está raiando. Se você não der glória a Deus, eu vou achar que você é joio. Se você não der glória a Deus, eu vou achar que você é joio. Olha, me ajude a pregar. Bata na mão de 3 crentes e diga para ele: se você não baixou a cabeça para agradecer o sol da justiça, é sinal que você é joio. Mas se você entrou aqui para agradecer pelo prato de comida, pelo pão de cada dia, pelo batismo no Espírito Santo, pela... Qual é o nome do grupo da mocidade aqui, pastor? Qual é o nome do grupo da mocidade? Tem nome ou não? Rede Jovem. Se eu não voltar aqui ano que vem na Rede Jovem, eu quero que metade do cabelo das meninas caia. Só daqui para cá. Receba. Se eu não voltar... Olha, passaram até a mão no cabelo, tadinho. E os meninos, a barriga vai crescer, a perna vai ficar fina. Pronto, se eu não voltar... Você quer cabelo? Para eu concluir. As águas sobem e tocam nos lombos. Tocam aonde? Você quer ouvir o final? Diga amém. Amém. Irmãos, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque está sendo gravado e eu não quero ser mal interpretado. Então, agora eu vou levar bem a sério. Por favor, entenda o que eu vou propor para vocês como símbolo, que tem base bíblica. Só isto. Então, como palavra falada é flecha lançada ou flecha tirada, não volta para o jovem, eu tenho que tomar cuidado. Porque na internet as pessoas deturpam as coisas. Então, se bem que eu não ligo. Estou nem aí. Mas vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para a igreja. Vocês vão falar, hater. Lombo é proteção da genitália. Só que Ezequiel é homem ou é mulher? Homem. Se fosse no dia de hoje, alguém dizia: ele é o que ele quiser. Vou ser preso. Vou ser preso. Vamos lá. Vou aproveitar que o Bolsonaro é presidente ainda. O homem tem algo diferente da mulher. Eu vou concluir agora. Ele carrega sêmen. A mulher tem ovário, sim ou não? Útero. Só que o homem tem potencial. Por que potencial? Porque potencial não é ato. Vamos lá. Um banco de madeira. Antes de ser o banco era o quê? Uma árvore. Uma árvore. Então a árvore é potencial de ser banco, mas não é. Só pode vir a ser quando é trabalhada. O banco é o potencial da árvore revelada. É que nem um ovo. Um ovo não é uma ave. A ave é o potencial do ovo em exercício. Então potencial é o que pode vir a ser, mas não é.
E o ato é o potencial em desenvolvimento. Escute e conclua. Então o sêmen tem potencial de ser filho, mas não é. Para ser, você casa, enlaça os corpos, e aí a mulher é a terra. Sim ou não? A mulher vai ficar gestante. Então o homem, a mulher pega o potencial do homem e desenvolve. Então a mulher é desenvolvedora do potencial, porque ela que desenvolve o filho nela, sim ou não? E o homem só tem potencial. Então um não trabalha sem o outro. Para as coisas virem à tona, precisa de uma relação, precisa de intimidade. A igreja nunca é homem, a igreja sempre é mulher, amada, noiva, esposa, amiga. Então a igreja não tem potencial, quem tem potencial é o marido. Então o marido tem potencial. Como é que o potencial da ADCEP se desenvolve? Só na intimidade. Então tem gente que está na ADCEP. Quantos anos tem a ADCEP, pastor? 7 anos e nunca gerou nada. Porque não tem intimidade com o esposo. Mas quando o Espírito de Deus envolve a igreja, e a igreja se deixa se envolver pelo Espírito de Deus, ao ponto que a gente não discerne se a igreja subiu ou se o céu desceu, porque a gente está em Piabetá e a sensação é que a gente está debaixo de um poder de glória. Esta intimidade do Espírito de Deus possuir a sua vida te faz ter o potencial desenvolvido. Eu vou te mostrar. Davi era pastor de ovelha. Davi não era guerreiro. Davi era pastor, não era guerreiro. Davi era pastor e não era guerreiro. Tão franzino que nem armadura cabia no corpo, nem peso de espada ele suportava. Quando Samuel unge a cabeça de Davi, diz a Bíblia, e o Espírito de Deus se apoderou. Conforme ele se apoderou de Davi, de pastor de ovelhas a matador de gigante de 3 metros de altura. Sem o Espírito de Deus possuir a sua vida, você não terá potencial nenhum a ser revelado. Agora olhe para mim, quando Ezequiel permite as águas tocarem os lombos, ele volta à margem, ele nem vai de cabeça. Quando ele volta para a margem, a Bíblia diz que ele volta para o mesmo caminho que é o Araba. O Araba é um lugar deserto que não dá para viver. Então ele diz, eu fui seco para lá, e quando eu voltei encharcado de Deus, tudo que estava morto revelou um potencial de vida. Vou repetir mais uma vez para você isso aqui. Quando você saiu da sua casa para cá, vindo para o lugar de intimidade, talvez algumas coisas no seu caminho estavam mortas, mas desde as 19, o Espírito está na igreja, a igreja está no Espírito, o Espírito está na igreja, a igreja está no Espírito, ao ponto que Deus é tão ciumento que ele diz para Oséias, a minha igreja quando deita com outra, ela está em adultério, só eu posso possuir o corpo, só eu posso possuir os membros, só eu posso possuir os olhos, só eu posso possuir as ouvidos. E quando você entra aqui e se rende para o Espírito de Deus, envolver o seu corpo como sendo seu esposo, é o mesmo endereço, é a mesma casa, é o mesmo bairro, mas as coisas não estarão da mesma forma para a glória do nosso. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Levante as 2 mãos que eu preciso concluir, as 2. Antes que 2021 caia nos braços de 2022, prepare o culto de ação de graças, porque o que sai do altar está te gerando tanta intimidade, que vai gerar vida naquilo que estava morto em você. Alguém está recebendo esta palavra? Fica de pé comigo, glorificando a Deus. Só quem vai deixar o altar envolver. Olhe para mim. Sem intimidade você não gera. Você quer ver? Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Sem intimidade não gera. Mas se você deixar, Cristo diz, a vossa fé é semelhante a uma mulher grávida, prestes a dar à luz. Cadê as mulheres que tiveram parto normal? Levante a mão.
Nem dói, né, irmão? É de morrer, não é? É uma das maiores dores da medicina, não é isso? Hã? Dói ou não dói? E quando a contração aumenta e o intervalo diminui, é sinal que a criança vai nascer, sim ou não? Mas depois que nasce, o que acontece com a dor? O que acontece com a dor? Aí Cristo disse, a vossa fé é semelhante a uma mulher grávida. Quanto mais contração, mais dor. Mas quanto mais dor, se prepara. José foi para o poço, para a prisão, apanhou na cara, e quando parecia que tudo ia dar mal, Safinat Panear. Safinat Panear não tem tradução. Pode ser o que revela, como pode ser algum termo dado pelo Egito a ele. Eu só sei que de baixo ele subiu, e quando ele subiu, quem empurrou ele para o poço se reuniu, ele se revela para os irmãos dizem, vai matar a gente? Ele diz, eu matar vocês? Eu tenho o pé lavado, eu sou equilibrado. Eu tenho o joelho lavado, eu estou com a cabeça longe da terra. Esse negócio de matar os outros é facção. Na igreja não tem facção, na igreja tem Cristo. A gente não mata ninguém. O que você vai fazer? Eu estou com o lombo lavado. Como assim? Muito obrigado, Judá. Valeu mesmo, Zebulon. Ô Levi, obrigado por empurrar, hein? Ainda bem que vocês me venderam. Tá maluco, José? Não, é que nasceu, a dor passou. Tudo isto me foi necessário para chegar aonde Deus queria que eu... Vai dar glória a Deus ou você está economizando na Bíblia? Feche os olhos aí, por favor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Está na hora de nascer esta promessa de Deus na sua vida. E quando você sair do rio, eu profetizo, haverá vida na tua família, haverá vida na tua vocação ministerial, haverá vida nas tuas emoções. Quem quer prega, irmão. Quem crê pega. Haverá vida financeira para você. Alguém está recebendo esta palavra? Faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir mais uma vez. Mulher com mulher, homem com homem, só para evitar constrangimento. Se forem íntimos para isso, não há problema. Vire de frente para alguém, não deixe ninguém de fora, pode ser até de 3 em 3. Se aproxime de alguém e feche seus olhos. Porque é melhor andar em 2. Porque quando um cai, o outro diz, levanta e entra no rio. Levanta e entra no rio. Feche seus olhos no nome de Jesus. Não é passe de mágica. Quando eu autorizar, você vai dar um abraço nesse crente. É só fé. E vai dizer assim para ele: Deus te devolve o equilíbrio hoje. Você não cai mais no chão. Deus tira a sua cabeça da terra e te mostra um céu de promessa para você. E o mais lindo, vai nascer esta promessa, vai nascer esta vitória. Alguém acredita nisto? Eu já estou vendo você casando, eu já estou vendo você estudando, eu já estou vendo você comprando a casa, eu já estou vendo você pregando, eu já estou vendo você louvando, os demônios batendo em retirada. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando aqui? Está preparado para profetizar na vida dele, na vida dela? Em nome de Jesus, abraça esse crente aí agora e profetiza na vida dele. Envolva-se no rio de Deus. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Deixa o rio de Deus te levar. Minhas forças se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz chorar. Sobre. Levanta a mão pro céu e canta isso, vai.
de Deus fluindo na DCEP desde o início desse congresso, dessa festividade. Talvez entraram pessoas aqui esta noite. Que se afastaram de Deus. Que perderam o equilíbrio na caminhada. Que resolveram abortar a promessa de Deus na vida. E a amada de Cantares disse: e meu amado colocou as mãos nas portas e tentou abrir a porta, e meu coração pulsava, mas eu não levantei para abrir a porta. Meu amado foi embora, e quando meu amado foi embora, eu fui espancado. E quando eu fui espancado, eu fui para o jardim e vi meu amado no jardim. Você não precisa mais ser espancado para encontrar seu amado. Ele está te esperando no jardim da intimidade. Você não pode ir embora sem entrar no rio de Jesus. Você não pode mais viver sem Ele. Você precisa se entregar a Ele. E eu quero conhecer a primeira vida que quer entrar neste rio, que está afastado, ou que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador. Um sinal com a tua mão. Nós queremos te identificar e orar pela sua vida. Onde está você? Alguém esta noite? Carlos, eu já entrei nesse rio uma vez e eu perdi o equilíbrio, mas eu quero Jesus de volta na minha vida. Eu preciso dele. Ele quer você de volta. Ele chama você de volta. Onde está a primeira vida? Alguém esta noite? Carlos, meus joelhos fraquejaram e minha cabeça voltou para a terra. O rio de Deus ainda não parou. Só para no arrebatamento. Aproveita que está fluindo para entrar. Aproveita que Jesus está te chamando para a intimidade. Aproveita que Ele quer possuir o seu corpo, a sua vida, e fazer você gerar coisas do céu. Onde está você? Alguém esta noite que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Alguém? Temos a primeira vida, você pode louvar a Deus por isso? Onde está a segunda vida? Isso. Meu noivo! Onde está a segunda vida? Vem a segunda. Vem a segunda. Deixa o rio te levar. Deixa o rio passar em você. Onde está a segunda vida? Está vindo a segunda vida, é isso? Ou não? Onde está a terceira vida? 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 Há mais alguém para Cristo? Há mais alguém que quer a vida que Jesus pode dar? Onde está a terceira vida? Há mais alguém esta noite? Há mais alguém? Você não virá sozinho, alguém vai pegar na sua mão. A DCEP é uma família que te recebe. A DCEP é uma família que te abraça. Onde está você? Entra nesse rio. Entra nesse rio. Onde está a terceira vida? Não há mais ninguém. Quantos são gratos a Deus por essas duas lindas